Paz do Senhor, irmãos e irmãs, mais uma vez, motivo de muita alegria poder estar aqui trazendo a palavra do Senhor, a palavra, a mensagem de Deus para a igreja. Antes de iniciarmos o nosso estudo, vou convidar os irmãos para que façamos uma oração. Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome. Clamamos pela presença do Teu Espírito Santo, que Ele esteja aqui conosco, Senhor, nos iluminando, guiando as nossas palavras e também os nossos ouvidos, para que possamos ouvir, entender, discernir e que a palavra produza frutos nos nossos corações e nas nossas mentes, meu Pai. E por isso, em nome de Jesus, pedimos, clamamos a presença do Teu Espírito Santo aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, eu vou convidar todos para que possam abrir a Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 20. Eu vou estar lendo do versículo 35 ao 43. 1 Reis 20, 35. Amém? Nessa Bíblia nossa aqui, a página 337. Então, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro por ordem do Senhor: esmurra-me. Mas o homem recusou a fazê-lo. Ele lhe disse: visto que não obedeceste à voz do Senhor, eis que, em te apartando de mim, um leão te matará. Tendo ele se apartado, um leão o encontrou e o matou. Encontrado o profeta outro homem, lhe disse: esmurra-me. E ele o esmurrou e o feriu. Então se foi o profeta, se pôs no caminho do rei, disfarçado com uma venda sobre os olhos. Ao passar o rei, gritou e disse: é agora que vem a palavra. Teu servo estava no meio da peleja, quando, voltando-se-me um companheiro, me trouxe um homem e me disse: vigia este homem. Se vier a faltar, a tua vida responderá pela vida dele, ou pagarás 1 talento de prata. Estando teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi. Respondeu-lhe o rei de Israel: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a venda de sobre os seus olhos. E o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhe: assim diz o Senhor: porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Foi-se o rei de Israel para a sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Amém? Irmãos, eu li esse trecho do capítulo, porque não é para não ter que ler o capítulo todo, porque ele é muito extenso, mas eu vou explicar toda a história e os personagens dessa história. Mas antes, vou só frisar a parábola, né? Nós estamos estudando as parábolas do Antigo Testamento, e essa é uma parábola conhecida como o prisioneiro que escapou. E ela está nesse versículo 39, né, onde que esse profeta, primeiro ele pede para ser agredido para poder criar um disfarce. Né? Ele pediu um para agredir, se negou, depois veio o outro, agrediu, ele se disfarçou, colocou uma venda nos olhos para o rei não reconhecê-lo. E ele proferiu a parábola, que é essa: teu servo estava no meio de uma peleja, quando voltando-se-me um companheiro, me trouxe um homem e me disse. Ou seja, ele estava numa peleja, numa guerra, aí veio um companheiro e trouxe um prisioneiro.
falou, vigia esse prisioneiro, não deixe ele fugir. Se ele fugir, você vai pagar no lugar dele, ou com sua vida, ou numa quantia aqui de indenização. E essa pessoa que tinha que vigiar aquele prisioneiro, é o que fala no versículo 40, ficou ocupado, tendo seu servo ocupado daqui e dali, o prisioneiro escapou. Então essa é a parábola, e nós vamos entender qual foi o contexto que essa parábola foi dita. Se nós pegarmos só a parábola, nós vamos entender que a parábola está falando sobre o quê? Sobre responsabilidade. Ele tinha a responsabilidade de vigiar aquele prisioneiro, ele descumpriu com a sua responsabilidade e por isso teria que pagar. Mas, quando a gente estudar todo o contexto, nós vamos ver que essa parábola ela traz outros ensinamentos que nós podemos aplicar também para a nossa vida espiritual. Então vamos lá. Quem era o rei que foi proferida essa parábola? Era o rei Acabe. O rei Acabe de Israel foi um dos primeiros reis de Israel, né? Um dos primeiros não, perdão. Ele era filho de Jeroboão. E foi dentro daquele processo ali dos primeiros reis, ele não é um dos primeiros, mas estava ali ainda no começo. Teve Jeroboão, teve Asa e teve Jeú e depois veio Acabe. Acabe era rei de Israel, o reino do norte. A capital era Samaria. E o final ali do capítulo 16 de 1 Reis nos fala quem era o rei Acabe. Acabe começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa de Judá, ou seja, era Acabe em Israel e Asa em Judá. E Acabe era um rei que fazia o que era mal ao Senhor. Acabe era um rei muito mau. Ele se casou com Jezabel, que também é conhecida por ser uma mulher, né, de maus princípios, e acabou se convertendo ali ao rei da terra de Jezabel. Jezabel servia ao deus Baal. Então, Acabe, a Bíblia fala que ele cometeu abominações ao Senhor. Por quê? Ele passou a servir a Baal, construiu o templo de Baal, edificou um templo para Baal, edificou postes ídolos para Baal, ou seja, cometeu aquelas abominações que para os judeus eram assim terríveis, né? Dentro do território de Israel, dentro da terra prometida, o rei adorando um deus estrangeiro, no caso Baal. E foi em função disso que veio a famosa seca que Elias, o profeta Elias, né, profetizou, uma seca de 3 anos que trouxe uma devastação enorme ali para Israel, muita fome, né, muita seca e muita morte. Tudo em função assim, dessa condição de Acabe de ser um rei mau aos olhos de Deus. Muito bem. Ao mesmo tempo que Acabe, né, passou por todas essas dificuldades, ergueu-se ali dentro da Síria um reinado muito forte, né, do rei Haddad, Ben-Hadad. E era um reinado com poderio militar muito forte que estava conquistando ali a região toda, né? E um exército muito numeroso, e Israel estava fragilizado em função de tudo isso que tinha acontecido, dessa seca, muitas mortes, né? Depois de 3 anos, Deus mandou Elias procurar o rei e falou: olha, é o Senhor que vai devolver a chuva, mas tudo em função das abominações que você praticou e tal. Mas Acabe em momento nenhum se arrependeu, se voltou ao Senhor. Não. Continuou seguindo o mesmo caminho de abominação. Em momento nenhum Acabe se arrependeu. Muito bem. Então, diante disso, da fragilidade de Israel e do aumento do poderio militar da Síria,
o rei Ben-Hadad mandou um recado para Acabe. Falou assim: olha, eu quero todo o seu ouro, toda a sua prata, todas as suas mulheres e os filhos delas. Assim, para evitar uma guerra. Acabe, fragilizado, desesperado, aceitou a proposta de Ben-Hadad. Falou: pode levar tudo. Aí foram os céus, falaram: olha, ele aceitou. Aí Ben-Hadad pensou assim: ele aceitou? Não, então manda outro recado para ele. Falou que agora eu não quero isso não, agora eu quero o rei. Para ele se entregar, senão eu vou invadir, vou pegar tudo. Quero só prata e ouro, vou tomar tudo, todas as propriedades, vou pegar o reino para mim. E mandou esse recado para Acabe. Aí Acabe recebeu esse recado e profere um provérbio muito conhecido naquela época, que está ali no versículo 11. O provérbio diz assim, versículo 11 do capítulo 20, né? Não se gabe quem se cinge, como aquele que vitorioso se descinge. Então o que significa esse provérbio? Quem ainda não conquistou a vitória não pode se gabar da mesma forma como aquele que já ganhou. O vitorioso se descinge. Cingir, revestir aquela armadura romana. Cingir os lombos, né? Com todo aquele aparato. Então o que Acabe está falando? Você está se gabando como se você já tivesse ganhado, como um rei que já ganhou, já está tirando a armadura, e esse pode se gabar. Ele ganhou, agora você não pelejou ainda. Então quando Acabe profere esse provérbio, então Ben-Hadad falou assim: então é guerra que ele quer, então vamos para a guerra. E juntou aquele exército numeroso e foi para Samaria, foi para Israel. Nesse momento, Deus manda um profeta até Acabe, levando a mensagem: o Senhor diz que você vai ser vitorioso nessa batalha. E Acabe: mas como? O tamanho do exército da Síria. Ele falou: você vai pegar os jovens das tribos e colocar eles na frente do exército. Está lá no versículo 14. Assim diz o Senhor: pelos moços dos chefes das províncias. Então, sabe quantos eram esses moços? 232. Então, Acabe foi lá, pegou esses 232 jovens e colocou à frente do seu exército, que era 7.000 pessoas. Enquanto que o exército da Síria era aquela multidão. A Bíblia não fala quantos aqui, mas quando fala multidão, e por outras passagens, a gente imagina ali pelo menos umas 30.000 pessoas, uns 30.000 soldados, todos eles acampados. E Acabe ainda pergunta: e quem vai começar a peleja? Vou esperar eles me atacarem? O Senhor diz: não, vai lá e ataca. E assim Acabe fez, ordenou, o exército atacou e venceu o exército da Síria pelas mãos do Deus, nosso Deus Todo-Poderoso. Naquele momento do Antigo, nós temos que lembrar, nós estamos falando aqui do Antigo Testamento, era o Deus guerreiro, né? Nosso Deus, que naquela época estava auxiliando o seu povo a conquistar ali a terra prometida. Muito bem. Então ele saiu vitorioso. E o que fez Acabe? Nada. Continuou do mesmo jeito, continuou mal do mesmo jeito. Aí o Senhor mandou outro profeta a Acabe e falou: olha, você ganhou, mas eles vão atacar de novo. Então prepara que eu vou te dar a vitória mais uma vez daqui a 1 ano. E o que os sírios fizeram? Eles saíram derrotados, voltaram, fizeram a reunião lá do conselho deles e disseram o seguinte: não, eles venceram porque nós pelejamos nas montanhas. E o Deus dele é o Deus das montanhas. O nosso Deus é o Deus das planícies. Então agora nós vamos pelejar na planície, no campo aberto, e nós vamos ganhar, vamos derrotar. E assim fizeram. Ben-Hadad montou outro exército. A Bíblia fala que ele convocou. Essa primeira peleja ele atacou com os chefes, né, das províncias deles lá conduzindo. Aí ele tirou esses chefes e colocou guerreiros no lugar desses chefes para conduzir. Montou um exército tão poderoso quanto esse primeiro e voltou para a batalha, voltou para a peleja. E, mais uma vez,
Acabe os derrotou da mesma forma, com menos homens, mas sobre o poder de Deus. Aí agora derrotou e o rei conseguiu fugir, mas destroçado. Aí agora ele já estava sem exército. Muito bem, e o que fez esse rei da Síria, o Ben-Hadad? Perdeu, já tinha perdido tudo, mas estava, escapou com vida. Aí ele mandou os principais dele ali, os anciãos, se humilharam. Então se humilharam, vestiram com roupa de saco. Está lá no versículo 31, como é que é? Panos de saco sobre os lombos e cordas à roda da cabeça. Era uma forma de demonstrar humilhação. E mandou esse pessoal procurar Acabe, eles falaram com Acabe: olha, nós estamos aqui nos humilhando, pedindo para você poupar a vida do Ben-Hadad. Estamos nos humilhando. Aí Acabe: o Ben-Hadad está vivo? Então ele é meu irmão, chamei para cá. Está lá. No final do versículo 32, disse Acabe: pois ainda vive? É meu irmão. Traz aí Ben-Hadad. Aí levaram o Ben-Hadad. Aí Ben-Hadad foi lá, encheu o Acabe de elogio, que eu vou como é que ele fala? Eu vou te devolver as cidades que meu pai tomou do seu pai. Você pode ir lá para Damasco, montar seus bazar lá, suas tendas. Está tudo escrito aqui, ó, no versículo 34. Encheu Acabe de conversa, de graveto. E aí Acabe foi e falou com ele: ah, é assim? Então temos uma aliança, que eu vou te deixar livre. E deixou ele voltar para a Síria e ficou por isso mesmo. Aí a partir desse ponto é que vem onde eu li. Aí o Senhor mandou esse outro jovem profeta. Esse profeta se disfarçou, primeiro pediu um profeta para esmurrar ele se negou. O leão foi lá e comeu. O que se negou? Se negou a ouvir a palavra do Senhor, o leão comeu ele. Aí o segundo já obedeceu, esmurrou o profeta, ele machucou, aí colocou aquele pano na cabeça, para não ser reconhecido, e proferiu o provérbio do prisioneiro que escapou. E interessante, se os irmãos e irmãs lembrarem, nós tivemos a oportunidade aqui de trazer duas parábolas do rei Davi, Primeiro foi a da ovelha, do cara que tinha muita ovelha, mas pegou a única ovelhinha do pobre. Na hora Davi se revoltou e falou: não, então mata. Mas aí ele falou: não, mas esse é você. Ou seja, no primeiro momento ele não reconheceu que a parábola estava falando uma história dele. A segunda vez, a segunda parábola de Davi, a mesma coisa. Ele também, quando trazia lá a questão dele com os filhos, ele também não reconheceu, a briga dos irmãos e tudo. Ele também não reconheceu que aquela parábola estava falando sobre os acontecimentos da vida de Davi. A mesma coisa aqui com o rei Acabe. Quando esse profeta profere a parábola, ele fala assim: tinha o prisioneiro, o moço tinha que proteger aquele prisioneiro com a própria vida. Se o prisioneiro fugisse, ele pagaria com a própria vida. Ele deixou fugir. Aí o próprio rei Acabe falou: mas você mesmo já deu a sentença é essa, já está falada a sentença. Se ele tinha que proteger com a vida, então ele vai perder a própria vida. Aí o profeta falou: mas é de você que o Senhor está falando. Deus te deu o rei da Síria como prisioneiro, você tinha que ter feito a vontade de Deus. Qual que era a mensagem de Deus lá atrás? Destruir o exército, pois eles eram pagãos. E você fez justamente o contrário. Você deixou ele escapar, então você vai pagar com a própria vida. E o capítulo termina assim: foi-se o rei de Israel para sua casa desgostoso e indignado. Vejam bem, Deus deu duas vitórias improváveis para Acabe. Duas vitórias que ele já tinha aceitado dar tudo, quase tudo, Ouro, prata, mulher e criança podia levar, só que a terra não. Na hora que ele falou que ele invadia a terra, ele não deixou. Mas ele já tinha concordado, para ver o tamanho do desespero que ele estava. Ele teve duas vitórias por milagre de Deus, ao contrário de Davi. Davi, quando ele era repreendido através dos profetas, e ele reconhecia que aquele ensinamento estava sendo aplicado para ele,
ele se arrependia, se humilhava, clamava ao Senhor, ia lá, escrevia salmos, pranteava, jejuava, orava, né? E Acabe não. Acabe em momento nenhum agradeceu ao Senhor, Acabe em momento nenhum se arrependeu e acabou no final das 2 vitórias indo para casa desgostoso e indignado. Chega em casa desgostoso e indignado, o que o cara vai arrumar? É confusão, né? O cara é rei, dono de tudo, foi de olho na terra do vizinho. O vizinho tinha ali uma vinheira, aí Acabe foi lá, eu quero essa vinheira para mim, eu te pago, te dou uma melhor e tudo. Não, mas essa vinheira aqui era herança do meu pai, ou seja, tinha um apelo e tudo. Não, mas eu quero, não dou, não vendo, não dou, não troco e tal. Aí Jezabel, a esposa de Acabe, arma um plano para matar esse moço, aí coloca 2 testemunhas falsas, né, para falar que ele tinha blasfemado contra o Senhor, blasfemado contra o rei. Eles vão, apedrejam esse homem, aí Acabe vai lá e toma essa vinha. Aí a partir disso aí Deus manda a profecia de que tanto ele quanto Jezabel iriam morrer. Jezabel foi devorada por cães. Como está a profecia? Aqui, ó. Eis que trarei, está no capítulo 21, lá no capítulo 21, versículo 21. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo o sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar Israel. Também de Jezabel falou o Senhor, os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu comerão. Ou seja, uma profecia terrível, né? E foi justamente esse o fim, tanto de Acabe quanto de Jezabel. Então, meus irmãos, essa é toda a história que está aqui dentro desse contexto em que foi proferida essa parábola. Então, quando a gente pega todo esse contexto, a gente pode refletir um pouquinho em cima dessa parábola, né, que eu falei que num primeiro momento ela poderia trazer um pensamento ali de responsabilidade, né, da responsabilidade de estar ali cuidando daquele fugitivo que escapou e a pessoa deixou de ser responsável. Mas quando a gente pega toda essa história de Acabe, essa parábola ela pode levar a reflexões um pouquinho mais profundas, né, fazendo assim uma interpretação. Então, primeira reflexão que a gente pode trazer. Deus, ele nos dá, eu posso dizer todos os dias, mas sempre, oportunidade de reconhecer o seu poder. Só o fato de nós estarmos aqui hoje ouvindo a palavra de Deus é um milagre do poder de Deus, pois nós sabemos, né, como eram nossas vidas, como eram nossas consciências antes da gente poder, por misericórdia de Deus, conhecer a sua grandeza. Mas mesmo assim, muitas vezes, nós rejeitamos essa aliança com Deus para trocarmos por uma aliança terrena, uma aliança momentânea, uma aliança da carne, né? Então, mesmo com todo o entendimento da palavra, com toda a promessa da vida eterna espiritual, muitas vezes o prazer momentâneo ele prevalece nos corações das pessoas. Então essa parábola, essa história, ela nos leva a refletir também sobre isso. Acabe, ele tinha o conhecimento, né, sobre o Deus de Israel, afinal de contas ele era rei, ele reinava sobre os judeus, ele sabia quem era o Deus, né, poderoso daquela época, que deu tantas vitórias para Israel, e mesmo assim ele preferiu alianças fora daquilo que Deus tinha, né, para o povo de Israel. Se aliou a Jezabel, né,
cometeu as abominações. Depois, Deus ainda deu 2 vitórias milagrosas para ele, e ele, ao invés de voltar-se para essa aliança com Deus, ainda preferiu fazer uma aliança com o rei da Síria. Né? E essa aliança trouxe o que para ele? Desgosto e morte, como a palavra nos ensina. Então, esse é um ponto de reflexão. Então, muitas vezes, o inimigo, né, o maligno, ele vai, como ele está ao derredor, ele vai estar ali colocando situações em que nós podemos ser enganados e achar que fazendo algum tipo de aliança com as coisas desse mundo, aquilo ali vai nos trazer paz, vai nos trazer conforto, vai nos trazer algum tipo de alegria. Mas, se essa aliança de paz terrena estiver de encontro ao propósito de Deus para as nossas vidas, ela vai trazer ao contrário, morte. Morte espiritual. É o esfriamento da fé, é o afastamento das coisas de Deus, né? Que é a mornidão espiritual que Jesus nos ensina. Então nós temos que ficar muito atentos a essas oportunidades de aliança que a vida nos coloca. E o inimigo, ele é astuto. Você vê que o rei da Síria, ele conseguiu uma aliança com Acabe usando do quê? Do elogio, né? Foi lá, ofereceu coisas boas, elogiou, abriu as portas da cidade, ou seja, ofereceu as coisas do mundo mesmo, as coisas materiais, os bens materiais. E Acabe acabou se rendendo a essa aliança, a aliança com poder, a aliança com dinheiro, a aliança com as coisas materiais, e tudo que Deus tinha acabado de fazer, dando 2 vitórias improváveis, milagrosas, não tiveram valor algum. Então nós temos que trazer essa reflexão para as nossas vidas. Quantas vitórias nós já conquistamos? Nós já conquistamos, não. O Senhor nos proporcionou. Nós não conquistamos nada, pelo contrário, nós somos fracos. Se não for através do poder de Deus, é só derrota. Quantas vitórias nós, né, tivemos a oportunidade de receber das mãos do Senhor, mas que podem ser jogadas todas fora se nós nos aliarmos, se nós fizermos aliança com a carne, com as coisas desse mundo. Então, é uma reflexão para que nós possamos estar sempre buscando a Deus nas nossas decisões. E essa decisão que eu estou tomando, será que ela é a vontade de Deus? Será que eu estou fazendo realmente aquilo que é bom aos olhos de Deus? Ao contrário de Acabe. Então nós precisamos conhecer quais são os nossos deveres diante de Deus e observá-los para a conservação da nossa própria vida. Né? Acabe, ele transgrediu uma lei do Senhor. Quando o Senhor, né, colocou que teriam que ser, não só para Acabe, para os reis, que aquele povo pagão, eles tinham que ser dizimados, é porque Deus sabia que eles trariam, ao invés de Israel levar para eles a palavra do Senhor, era o contrário que acontecia. Eles traziam de lá para o rei de Israel as crenças pagãs dele, que foi justamente o que Acabe fez. Acabe se tornou um adorador de Baal. Então ele transgrediu, e toda transgressão gera uma consequência, aquilo que eu falei no início. Então esse ensinamento também tem que ficar bem colocado. Toda transgressão, quando a gente transgride uma lei de trânsito, por exemplo, não vem a consequência, não vem a multa? A mesma coisa quando a gente transgride a lei de Deus, ela vai gerar consequências. E como que a gente transgride uma lei de Deus? Através do pecado. Então, por mais que hoje essa questão do pecado ela seja utilizada muitas vezes de uma maneira, na minha opinião, de uma maneira muito incisiva, como forma de dominação, às vezes, de trazer medo para a igreja,
tudo é pecado, uma roupa que você põe, uma música que você escuta é pecado. Não é esse tipo de pecado que nós estamos falando. Aqui nós estamos falando do pecado do coração, do pecado que está com raízes de maldade dentro do coração, que era o coração de Acabe. Era um coração com raízes de maldade, era um coração que negava a Deus, era um coração que sentia prazer em transgredir a palavra de Deus. Então esse é o pecado que nós temos que estar vigilantes, porque muitas vezes o nosso coração nos engana, muitas vezes nós vamos desejar o mal, muitas vezes nós vamos desejar vingança, muitas vezes nós vamos cobiçar, muitas vezes nós vamos abandonar a humildade. Então é nesses momentos que a gente tem que fazer não como Acabe, que é se entregar a esses erros, mas fazer como Davi, é reconhecer, se humilhar e voltar o coração para Deus. E Deus, ele mostra aqui através do que aconteceu com Acabe, que nós também temos, como os profetas trazem aquela repreensão, né? Nós também podemos trazer de uma maneira humana, de uma maneira sensata, quando a gente vê que um irmão ou uma pessoa querida está se afastando desse caminho. Quando o irmão está perdendo, a irmã está perdendo a batalha para o mundo. Porque o Novo Testamento nos ensina que o inimigo ele está ao redor, buscando a quem possa tragar. Ou seja, as batalhas elas vão ser constantes. Assim como Acabe enfrentou e venceu 2 batalhas improváveis, nós também vamos estar enfrentando batalhas todos os dias. Muitas vezes, irmãos, batalhas em que nós achamos que são impossíveis de serem vencidas. Batalhas improváveis. Batalhas que nos machucam, que às vezes nos jogam ao chão e nos deixam com aquele sentimento de que não tem saída. Mas existe uma saída. E foi a saída que Acabe encontrou, que é a saída da vitória por Deus. É a saída da vitória pelo Senhor. Então, assim como Acabe teve uma vitória improvável, todos nós podemos ter vitórias improváveis. Todos nós podemos ter vitórias improváveis, mas essas vitórias, elas têm que vir através das mãos de Deus. Não através das minhas mãos, através das mãos de cada um. Porque se nós formos depender de nossas próprias mãos para vencermos batalhas, nós seremos derrotados, pois nós somos humanos, fracos, pecadores. Nossas vitórias, se nós colocarmos as nossas vitórias na mão de Deus, assim como Ele deu essas vitórias que nós estamos trazendo aqui hoje na palavra, na história de Acabe, porque a vitória não era de Acabe, a vitória era do povo de Israel, a vitória é do povo de Deus. Então que nós tragamos para nós esse ensinamento, de que as vitórias elas têm que estar nas mãos de Deus. E se for da vontade dele, elas irão acontecer. Mas enquanto elas não aconteçam, não vamos fazer aliança com Ben-Hadad, não vamos fazer aliança com Baal, não vamos fazer aliança com as coisas deste mundo, com as riquezas, com o ouro e a prata, como fez Acabe. Vamos nos arrepender, vamos manter a nossa fé e vamos confiar naquele que já nos deu a vitória mais importante de todas, que é reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Essa é a palavra que eu tinha trazido para hoje para os irmãos.